Hoje eu vou explorar o poder legislativo, que é um pilar fundamental da nossa democracia. Como sabemos, nossa organização política é baseada na tripartição dos poderes, que foi idealizada por Montesquieu e ele acreditava na importância de dividir o poder do Estado em três ramos independentes, o legislativo, o executivo e o judiciário, tornando essa estrutura crucial para garantir que nenhuma dessas três entidades tenha poder absoluto. No Brasil, esses três poderes atuam de maneira autônoma e harmônica, em âmbito federal, estadual e municipal, sendo responsável por diferentes funções que se complementam. O legislativo, por exemplo, elabora e revisa as leis, além de fiscalizar os atos do executivo, para que o equilíbrio de poder seja mantido em todos os níveis do governo. Então, para a gente entender o papel exato do poder legislativo no sistema político brasileiro, vamos analisar sua estrutura, funcionamento e processo de criação de leis. O poder legislativo é composto por diferentes representantes eleitos pela população. No âmbito federal, temos os senadores e deputados federais. No nível estadual, os deputados estaduais e nas cidades, os vereadores. Juntos, eles têm um papel fundamental para a democracia: legislar ou criar, debater, aprovar e revisar leis, além de fiscalizar as ações do Poder Executivo, o que representa uma das principais formas de controle democrático. A importância do legislativo não se resume apenas à criação de leis. Esse poder também fiscalizar, né, o executivo e as suas ações, garantindo que as políticas públicas sejam implementadas conforme as necessidades das sociedades e de acordo com a Constituição Federal. Para aprofundar no nosso conhecimento, vamos explorar também cada um dos principais órgãos que compõem o legislativo e entender como eles funcionam junto para cumprir suas atribuições. Então, essa é a estrutura do poder legislativo. É composta por diversas instâncias e cargos que organizam e agilizam o seu funcionamento. Primeiro, a gente tem a presidência, né? Então, cada casa legislativa possui um presidente, que é escolhido entre os membros eleitos e tem um mandato de 2 anos. Esse cargo, ele não é apenas simbólico. O presidente ele tem várias responsabilidades administrativas e legislativas, que vão desde presidir as sessões até a organização da pauta de discussões e o gerenciamento das atividades internas de cada casa, né? Então, além disso, o presidente ele tem um papel fundamental nas decisões políticas, pois ele pode influenciar eh, quais projetos de lei serão debatidos e quando serão debatidos. Existe também a mesa diretora, que é composta pelo presidente, vice-presidente e outros secretários, que auxiliam na administração da Casa Legislativa. Suas funções incluem tomar decisões administrativas, como a organização do quadro de pessoas, a execução do orçamento da casa e até a manutenção dos prédios legislativos. Esses membros também ajudam na tomada de decisões sobre temas de interesse interno da casa, organizando o fluxo de trabalho e fiscalizando os gastos. Temos também o Colégio de Líderes. Nas casas legislativas maiores, como o Congresso Nacional, os líderes partidários formam o Colégio de Líderes, um grupo que facilita o diálogo entre diferentes partidos, medindo o consenso e ajustando as negociações para evitar conflitos partidários. Então, esse grupo ele ajuda a coordenar as atividades dos parlamentares, promovendo a disciplina partidária e organizando debates importantes que podem influenciar a agenda legislativa. Existem também as comissões, que têm um papel crucial no legislativo, divididas em permanentes e temporárias e mistas. Elas são compostas por parlamentares de diferentes partidos que se dedicam a temas específicos, como educação, saúde ou economia. Uma das comissões mais importantes é a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, responsável por avaliar se os projetos de leis estão de acordo com a Constituição Federal. Essas comissões atuam como órgãos técnicos que analisam e revisam propostas antes de serem votadas no plenário, o que permite um debate mais especializado e detalhado sobre cada tema. Também os blocos e bancadas parlamentares, então no legislativo, parlamentares
os parlamentares eles podem se agrupar em blocos ou bancadas de acordo com o interesse em comum, o que dá para eles, né, maior poder de negociação. Esses blocos ou bancadas eles aumentam a capacidade de influência nas decisões e são fundamentais em temas como segurança pública, saúde, educação e economia. Essas coalizões são importantes para a constituição de um consenso em torno de uma proposta legislativa e para a coordenação das estratégias de votação. Também o plenário, que é um espaço onde ocorrem as deliberações e votações de propostas e projetos de lei. Então, para que uma sessão no plenário seja válida, é necessário que esteja presente um quórum mínimo de parlamentares. O plenário simboliza a fase final do processo de criação de leis, onde as propostas que passam pelas comissões são discutidas e votadas por todos os parlamentares. E por último, os gabinetes. Cada parlamentar possui um gabinete, onde trabalham assessores responsáveis por oferecer apoio técnico, elaborar estudos e preparar os documentos que ajudam na tomada de decisões. Esse suporte é fundamental para a atuação legislativa, já que os assessores mantêm os parlamentares informados sobre diversos temas e dão subsídios para que tomem decisões embasadas. O financiamento dos gabinetes é feito com verbas específicas, que são destinadas à contratação de pessoal e à manutenção das atividades legislativas. Agora que compreendemos a estrutura interna do Poder Legislativo, vamos ver como ocorre o processo de criação e aprovação de leis. O processo legislativo é essencial para garantir que propostas sejam transformadas em leis que atendam às necessidades da sociedade. Esse processo varia conforme o nível do governo, seja federal, estadual ou municipal. Na esfera federal, o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado, adota um sistema bicameral. As propostas de lei precisam ser aprovadas pelas duas casas antes de serem enviadas ao presidente da República, para sanção ou voto, ou veto. Esse modelo é mais complexo e foi pensado para aumentar o rigor na análise dos projetos, visto que cada casa pode revisar e aprimorar as propostas. Já nas esferas estaduais e municipais, nos estados, as assembleias legislativas cumprem a função de propor e aprovar as leis estaduais, enquanto nas cidades essa função é realizada pelas câmaras municipais. Nesses níveis, o processo tende a ser mais simples, pois não há um sistema bicameral e o projeto é votado em uma única casa. A participação popular, uma das formas mais importantes de participação cidadã no legislativo, é a possibilidade de qualquer cidadão propor leis por meio de iniciativa popular e ideia legislativa, permitindo que a sociedade tenha voz ativa no processo legislativo. Então, entender o processo legislativo nos leva a perceber a importância da participação cidadã nas escolhas dos nossos representantes. Agora, algumas críticas que foram mobilizadas acerca do tema. Então, primeiro, os argumentos do autor. Esse material que foi explorado, ele não apresenta argumentos ou teses explicitamente críticos sobre o poder legislativo. Ele é mais focado na descrição das suas funções e estruturas. Então, a partir desse entendimento, a gente pode questionar alguns pontos essenciais sobre o papel do legislativo, como a representatividade. Será que o legislativo brasileiro reflete realmente a diversidade da população? Embora seja eleito diretamente pela população, o legislativo ainda enfrenta críticas sobre a falta de representatividade de minorias e grupos historicamente excluídos. Também a eficiência. O projeto legislativo muitas vezes é longo e burocrático, o que levanta questões sobre a capacidade do legislativo de responder rapidamente às necessidades da sociedade. Outro ponto importante é a transparência. Os processos legislativos são acessíveis ao público, mas nem sempre compreensíveis. Isso levanta dúvidas sobre a transparência real das decisões e a clareza dos processos para os cidadãos. E por último, a influência de interesse. Grupos de interesses, lobbies têm grande poder dentro do legislativo. Isso pode distorcer as prioridades da casa, influenciando decisões que nem sempre refletem o interesse da maioria. Então, essas foram algumas críticas, né, que
foram mobilizadas a partir da leitura do material principal. E por fim, vou fazer a conclusão. Então, o poder legislativo ele é um componente essencial para a democracia brasileira, responsável, né, por elaborar as leis, fiscalizar o executivo e representar a sociedade. Entender essa estrutura e os desafios enfrentados nos ajuda a exercer nossa cidadania de maneira consciente, promovendo a fiscalização e a cobrança de eficiência e transparência dos nossos representantes. A participação da sociedade, seja por meio do voto, da fiscalização ou da proposta de leis, é fundamental para que o legislativo continue a atuar a favor do interesse público.